Grande sensação, me perguntaram qual foi a maior sensação, é quando depois de 10 anos eu vi a liberdade, vi o mundo. Você pode imaginar a sensação depois de 10 anos, quando era 94 anos, saí, vi o mundo. Eu me abraçaram, meus colegas, que alguns já tinham saído, alguns parentes, alguém que visitavam. E quando eu saí, Manuel Henrique, que morreu agora esses dias, ele é casado com a filha do Mário Lago, e falou: "Perei, para a gente desrespeitar, vamos atravessar a rua e vamos tomar cachaça no boteco." Eu confesso que tomei, mas é um pecado pequeno, vocês têm que me perdoar, porque tem que fazer coisa que é proibido, senão a gente não vive, tá? Eu acho que se a gente não fizer tudo, se a gente cumprir tudo rigidamente, a gente não vai sair do lugar. Eu brinco muito que nós disseram que nós temos os macacos como um dos parentes, né? Diz que o macaco é um dos parentes nosso, segundo lugar, é um dos parentes. Foi preciso que o macaco tivesse coragem de descer da árvore. O outro falou: cuidado, cuidado, que lá embaixo é perigoso. Ele teve que descer, ele teve que caminhar, ficar de pé, ele teve que caçar, ele teve que andar para o mundo. Nós tivemos que sair da África, né? Que a origem da espécie humana é na África. Nós os negros, nós demos origem aos outros, tá? É bom a gente acostumar com isso. O Brasil, a maioria da população é negra, tá? Ninguém é melhor nem é pior. Ninguém que tem que achar que é melhor. Saiu da África, foi para a Ásia, para a América, foi lá para a Sibéria, desceu pelos Canadá fora, não sei nem por onde, e vieram aqui. Aliás, em Minas Gerais, quando localizaram o mais antigo fóssil, era da Luzia, era uma mulher negra. Tá? Não era índia, não, era negra. Então, como é que ele chegou aqui? Não sei, deve ter chegado por um caminho. Então, rápido, encerrando. Então, o que nós precisamos entender, agora, a lei, não houve acordo nenhum. O Supremo fez errado quando perdoou. O Brasil está condenado na Corte Interamericana porque não encontrou os corpos dos mortos no Araguaia. Isso é obrigação do governo brasileiro. Enquanto o governo brasileiro não encontrar, nós somos um governo marginal. E quando a gente achar perante o mundo, nós assinamos tratado de convenção? Sim. Então, e a Comissão da Verdade? Eu vou falar agora. Eu já ia nessa. Tá certo, está certinho. Então, o que significa? Não houve acordo, não tem autoanistia. E tortura é um crime que não prescreve. O Brasil está condenado por causa disso. Está condenado a Corte Americana porque fez violência contra adolescentes, contra os presos vai ser condenado também na ONU agora. Então nós somos signatários de tratados e convenções. Então nós vamos ter que responder a isso tudo. Foram criadas as comissões da verdade. Foi criada a Comissão da Verdade, eu estive presente no dia, a Comissão da Verdade e a Lei de Acesso à Informação. A Comissão da Verdade, ela tem uma função, ela não é delegacia para prender ninguém. Ela vai apurar, ouvir todas as violações de direitos humanos, todas. Tortura, desaparecimento, crime, todas as violações. Empresário que der dinheiro, a televisão que apoiou, juiz que teve comportamento criminoso, todos vão ser ouvidos. Vai produzir um relatório. Nós, aparentemente, estamos mais atrasados, porque na Argentina já tem generais e presidentes presos. Nós estamos mais atrasados, mas nós vamos avançar mais. Porque nós fizemos primeiro uma comissão e criamos uma lei de acesso à informação. Tem os professores de histórias aqui, eles só daqui uns tempos que eles vão ter acesso aos documentos da Guerra do Paraguai. Você imagina o que é isso? Qual o segredo que tem lá? Qual é o segredo que tem lá? A gente não tinha acesso a nada, o juiz julgava a gente sem saber, então a gente precisa saber tudo assim. Então essa lei da informação vai ajudar. E a Comissão da Verdade? O professor Plínio está fazendo doutorado na UFMG em Belo Horizonte e ele teve dificuldade de ter acesso a arquivos dentro de quartéis militares. Não é verdade, professor? A gente conversou isso esses dias. Até hoje... Até hoje, e não abriu os arquivos todos, mas vai ter que abrir. Então a Comissão da Verdade Nacional foi criado várias comissões. Então, diferente dos outros lugares, nós temos uma lei e várias comissões. A Câmara criou uma comissão, o Senado criou outra, a UNE criou uma, a OAB criou outra, o Ministério Público criou outra, a Escola da Magistratura criou outra, a OAB criou outra, a CUT parece estar criando, se não criou, vai criar, o Conselho Nacional do CNTE, Conselho dos Trabalhadores de Ensino, criou também. E aqui no Estado tem uma comissão da universidade que está levantando, tem arquivo de tudo, de delação de professores, tem de tudo, tem lá uma coisa imensa. Criou uma na Assembleia Legislativa, criou uma também do Ministério Público e da Escola da Magistratura e do Governo do Estado e do Sindicato de Jornalistas. Então, todos eles levantando, eles vão produzir um relatório e esse relatório vai servir para saber, digamos, uma pessoa que me torturou, Armando Samico, coronel, dentista, professor, depois que eu fui solto, depois de 10 anos fui solto, fui saber depois que ele foi nomeado reitor da Universidade Federal de Pernambuco.
que se você não conhece a história, isso vai acontecer. Tem um que é procurador na Paraíba. Aqui tem um, eu quero que se vocês pudessem, eu quero ver se a gente arranja um livro, Memória de uma Guerra Suja, é um depoimento do delegado Cláudio Guerra. Ele conta nesse livro, eu estava em Brasília, e eles queriam conversar comigo. Eu fui a pessoa que mais atacou ele. Mais. Fiz jornal contra ele, denunciando que ele protegia um cassino de gente rica, de empresário, de promotores e de juízes em Guarapari. Citei o prédio, loucura, quando os jovens faz coisas que às vezes depois fica meio assustado. Citei o prédio, o apartamento e disse que ele estava embaixo protegendo. Então, e outras coisas. Acusei, botei um jornal uma vez falando que ele estava transitando com metralhadoras aqui para entregar fazendeiro. E ele me chamou de Brasília e queria conversar. Ele estava no regime fechado, em Viana. Eu vi, não falei nem com a mulher. Não tinha que falar, também ela ia morrer de coração. Ela não tem cardíaco, mas podia ser. Eu vim, conversei com ele. Ele falou, eu queria. Falou, te conheço. Você foi uma pessoa que me criticou duramente, mas você falou a verdade. Olha a loucura, a cabeça das pessoas não é fácil. Falou a verdade. Eu queria fazer um relato do que eu fiz durante o período da ditadura. Aí ele falou que queria falar, eu fui perguntando ele coisa. Como eu conheço mais ou menos, eu fui perguntando isso. Eu percebi que tinha consistência no que ele falava. Mas eu não recomendaria dar entrevista para ninguém. Se ele desse uma entrevista naquele lugar, naquele período eles matariam ele. Porque o regime continuava existindo. Muitas daquelas pessoas que faz denúncia estão vivos. Eles matariam ele. Nós conseguimos que ele fosse transferido para um outro lugar mais tranquilo e depois, com o advogado, conseguimos que ele fosse, já com a idade, ele foi para uma instituição de longa permanência. E lá ele ficou e o jornalista foi entrevistando. E conversou com ele. Eu não quero que você fale, ouviu dizer, o que você fez? Só ele disse que levou para cremar numa usina de Campos, de Cangaíba, que era de um vice-governador do Rio de Janeiro, 12 corpos. Ele levou para cremar. Não disse que ouviu dizer, entre os desaparecidos. Eu levei para queimar. Levava a pessoa sem o braço, às vezes sem a cabeça, faltando uma parte do corpo, que às vezes eles matavam, às vezes cortavam em pedaços. Ele levou 12. E ele diz 2 que ele disse que matou. Um de Minas, o Neves, e um de Pernambuco. Aleixo, a gente chamava ele de Ventania. Eu tive preso com ele em Pernambuco. Tive Pernambuco, foi vir para o Rio. Esse livro aqui conta, vocês vão ver isso depois. Esse foi solto, eu fiquei 10 anos, quem fica 10 anos, tem gente que vai ficar 3 anos, volta, tem um que fica 5, fica 3. De qualquer maneira, eu ia passando. Vocês já viram falar num Obelix? Tem um personagem, Asterix. Não sabia como é que sou por fora do mundo. Mas de qualquer maneira, ele fica parado no lugar, as coisas vão passando na frente dele. O preso também acontece isso. Eu ficava lá, entrava um, saía, e ele teve preso comigo, foi solto, ele ficou 2 ou 3 anos, foi solto. E depois o Cláudio Guerra foi levado a Pernambuco para matar ele. Eles usavam essa técnica. Quem era do Estado ia matar no outro.